Bem-vindos mais uma vez. Estamos estudando o livro de Provérbios e nós estamos no capítulo 2. Nós vamos olhar para o versículo 11, do 11 ao 15. Agora, essa lição é muito importante porque fala sobre Deus nos proteger do mal e dos homens maus. E se nós gostamos ou não, como cristãos, nós vivemos atrás das linhas inimigas deste mundo. E atrás dessas linhas não é um lugar seguro. Por isso precisamos ouvir a palavra de Deus para sermos protegidos. Vamos ver os versículos de 11 em diante. Bom senso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu oro para que o Senhor use esta lição para conceder sabedoria para essas pessoas, para esses jovens que estão me ouvindo. Pai, eu oro para que eles cresçam no temor do Senhor, cresçam no discernimento e que eles caminhem com cuidado neste mundo. Pai, os proteja do mal. Mas acima de tudo, Senhor, eu oro para que todos e cada um deles assim possam conhecer o Senhor por intermédio do seu Filho Jesus Cristo e o seu Evangelho. Agora nos ajude com isso. Essa lição é muito importante. No nome de Jesus. Amém. Olha, apenas a título de exemplo, se eu caminhasse até alguém e dissesse que essa pessoa está em pecado, provavelmente não ficaria tão ofendido, porque essa palavra se tornou tão comum. Algumas pessoas podem até rir e se gabarem de serem grandes pecadores. Se você se aproximar de alguém e disser, você é mau, isso é um tanto ofensivo. Por quê? Porque não é porque temos um senso tão elevado do mal, é que perdemos a noção do que significa ser pecador. Pecar é cometer o mal. Não apenas o mal, mas a maior forma de maldade. E por que é a maior forma de maldade? Porque é cometido contra um Deus infinitamente glorioso, digno e bom. Então eu quero que vocês vejam que como estamos escolhendo os nossos caminhos e vidas, isso não é apenas uma escolha divertida. Você sabe, se eu escolher esse caminho, que é para mim a melhor sorte agora, essa não é a ideia. Então, mas há coisas que Deus ama e coisas que Deus odeia. Existem coisas que são boas e coisas que são más. E nós precisamos aprender a escolher o que é bom e rejeitar o mal. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que este não é um lugar seguro em que nós vivemos, atrás das linhas inimigas, e parece que todos os dias pode estar piorando, E nós temos que fazer cada vez mais escolhas sérias, e como vocês são jovens, à medida que vocês crescem, não pense que a vida vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. Você pode não saber, mas agora, se você está vivendo com seus pais, eles são um muro de proteção para você, você não precisa tomar decisões, você não precisa ficar contra o mundo, como eles fazem, mas um dia você vai perder essa proteção. E sim, você terá que enfrentar o mundo maligno e vai ter que tomar decisões. Você será um homem justo, uma mulher justa. Agora, hoje nós vamos falar sobre como a sabedoria, o texto a respeito do povo de Deus, sim, a respeito do mal. Agora, lembre-se do que nós falamos sobre como Deus poderia intervir sobrenaturalmente, e às vezes esse tem sido o caso na história da igreja. Nós vemos na Bíblia, mas na maioria das vezes Deus quer que aprendamos a vencer o mal, discernindo aquilo que é bom e fazendo escolhas para a sua glória e a nossa própria espiritualidade, o nosso bem-estar. Então agora, vamos olhar antes de mais nada aqui, diz no versículo 12, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então a promessa é para nos libertar do mal, mas depois fala sobre homens que são um tanto maus em si, assim, são maus em si mesmos. E isso manifesta através de outros indivíduos. Agora, isso é nos salvar, nos resgatar. Agora, temos um cenário.
Lá no Peru, você diz, sálvame de las águas mansas, de las águas bravas, mi salvador. A ideia é, me salve das águas mansas, que eu vou me salvar das águas turbulentas. O que isso significa? Quando você vê águas agitadas, você vai se preparar automaticamente, será cauteloso, você entende? Mas quando você vê águas calmas, você pensa, isso é fácil, eu simplesmente vou atravessar sem problemas. Bem, você não percebe que talvez lá embaixo há muitas correntes perigosas. E isso talvez vai exigir que você seja resgatado. Às vezes, como cristãos, não estamos de fato em sintonia com o fato de morarmos em um lugar muito perigoso. E não simplesmente assim, precisamos ser salvos dos nossos pecados com relação à condenação, mas precisamos também ser salvos do poder do pecado e precisamos ser salvos, libertados e resgatados de tantas situações nessa vida que poderiam nos arruinar. Então, precisamos de sabedoria para salvar-nos, para resgatar-nos. Diz aqui que ele nos livra do mal. Quando nós pensamos sobre mal, assim, então pensamos em uma malignidade, pensamos em algo sombrio, mas também a ideia é aquela que é uma destruição dolorosa, prejudicial. Você entende? Aqui está o que eu quero que você veja. Muitas vezes, o mundo, Satanás, ele vai nos oferecer um presente que é algo que parece ser delicioso. Mas, apesar de parecer que é delicioso, no final será amargo, muito amargo. Será como pedras que vai te ferir, vai te machucar, pode te matar. O mal não é apenas moralmente ruim, é perigoso, muito perigoso. Ele é como um vírus, como uma praga, e então, como veneno. E por isso ele deve ser evitado. E qualquer aviso neste mundo, nesta ideia que homem é homem, você sabe que sai por aí e faz todas essas coisas. Não. Um homem e uma mulher verdadeiros são aqueles que procuram conformar sua vida, seu caráter, suas ações. A vontade de Deus, que é revelada na sua palavra e especialmente revelada no seu Filho Jesus Cristo. Agora, eu quero que você se lembre de algumas coisas que eu escrevi. Antes de mais nada, Deus pode te libertar com providência, se Ele quiser. Mas essa não é realmente a maneira certa. Não é a maneira que precisa ser entregue, porque o tempo todo, sim, todos nós vamos correr riscos durante circunstâncias da vida e está além de nós, e Deus, Ele pode intervir, mas na maioria das vezes, Deus quer que aprendamos a sabedoria, não apenas estudando o livro de Provérbios, mas estudando de Gênesis a Apocalipse repetidas vezes, para que a nossa mente esteja em conformidade com a vontade de Deus, para que possamos detectar o mal rápido e também da palavra de Deus para Ele, como nos salvar de outras coisas. E eu escrevi isso aqui. Lembre-se, Deus pode te salvar de nunca se envolver com o mal, em vez de te salvar do seu envolvimento com o mal. Agora, o que eu quero dizer? Olha, como algumas pessoas têm esses testemunhos incríveis, você sabe, eram pessoas muito, muito perigosas, os criminosos que eram criminosos eram todas essas coisas diferentes e Deus os salvou. Ouvimos esses testemunhos e nos alegramos em louvar a Deus. Você sabe que Ele tem poder para transformar vidas. Mas temos a ideia errada de que se não somos assim, nosso testemunho não é tão surpreendente, mas é realmente incrível. É quando Deus salva alguém que não está com problemas. Mas Ele salva ele dos problemas desde o início. Você entende? Agora, se você não ouvir a palavra de Deus, você não ouvir a sabedoria de Deus, você é um crente, sim, você pode pular no meio lá do mal, você pode se envolver em todo tipo de problema, e sim, na misericórdia de Deus, ela vai te puxar para fora. Mas não tem que planejar isso. O plano é que Ele nunca precise te puxar para fora. Os meus filhos e eu, nós andamos de caiaque no verão, temos muitos rios de caiaque aqui. A ideia é que eles aprendem a andar de caiaque, aprendem a manobrar por intermédio ali das rochas e tal, e tudo o resto. A ideia não é que cada vez que eles caem em uma piscina, eu vou ter que mergulhar e salvá-los. Essa não é a ideia. A ideia é que eles aprendam a navegar pelo rio sozinhos. E aqui está o que vocês precisam entender, é muito importante.
Se você evitar o mal, vocês evitam o mal. E se você pular no mal e Deus salvar você, ainda pode haver as consequências terríveis. Sim, as consequências terríveis. Meu filho pode fazer um movimento errado no rio, ele não fez isso, mas ele pode fazer um movimento errado no rio e se arremessar contra uma rocha. E sim, eu vou puxar ele para fora. Mas ele vai se machucar, vai ter consequências. Então, ao invés de se envolver em todas essas coisas, evite tudo junto. Essa é a verdadeira sabedoria, é isso que significa ser um homem de verdade. Então, se você está aí em Provérbios, veja no capítulo 5. Você não precisa ser como essas pessoas, veja o versículo 11. Alguém que não ouviu a sabedoria, que se entregou neste contexto de moralidade, que se entregou ao pecado. Diz, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. É isso que você quer? Quero dizer, você ainda pode se gloriar e o fato de Deus ter te tirado você de lá e tal, mas elas serão consequências bastante doloridas. Então faça o que a Bíblia ordena. Evite o mal completamente. Agora, vamos olhar para algo aqui. Vamos olhar o primeiro passo para o mal. Como esses homens maus se tornaram maus? O que realmente aconteceu? Por que queremos saber isso? Porque queremos evitar. Eu quero que você evite esse caminho. Jovem, me escute. Eu tenho aconselhado e pastoreado pessoas há anos, e não apenas em igrejas primitivas, mas em centros de drogas, em prisões, na rua, em hospitais, e em tantos outros lugares diferentes. Olha, você não tem que querer dar esses testemunhos heróicos de ter arruinado sua vida completamente, e em seguida Deus o puxou para fora. Escute agora, e evite todas essas coisas. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos estudar como esses homens se tornaram ou caíram em um mal cada vez maior. Como que isso aconteceu? Bem, vamos olhar o primeiro passo, vamos olhar para o versículo 13, que diz... dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Aqui está o que eu quero que você veja, que não há meio termo, jovem. Você acha que tem um pé no reino dos céus e um pé no mundo? E que vai ficar tudo bem? Não, não vai ficar bem. Se você ficar lá, você vai deslizar. Você sempre vai deslizar em direção à maldade, além da graça de Deus, você me entende? Então, o que acontece aqui? A primeira coisa que eles fazem é deixar os caminhos da retidão. O que é caminho da retidão? É sobre os quais falamos tantas vezes já. Eles abandonam esse caminho demarcado pela palavra de Deus. Eles deixam. Esse não é o caminho que eu quero seguir. Então, pode parecer que você está percorrendo os caminhos da retidão. Agora, aqui está a pergunta. Seus pais em casa, você sai para o mundo. É isso que eu estou sempre dizendo aos meus filhos. Eu tenho 2 filhos que estão prestes a sair de casa. Os pais não vão estar mais lá. Como então eles vão viver? Eles vão abandonar os caminhos de retidão. E se você acha difícil agora viver a vida para Cristo, agora na sua casa, onde você está protegido, quanto mais difícil será quando você estiver fora da sua casa. Você sabe, como Deus disse a Jeremias, algo assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Se você não pode viver agora, como vai viver lá? Então se lembre, o primeiro passo é sempre dizer não a Deus, dizer não à palavra de Deus, achando que você sabe mais ou pensando que outra coisa lá fora será o melhor para você. Então a primeira coisa que eles fazem é abandonar os caminhos de retidão. E em seguida o que eles fazem? Eles caminham no caminho das trevas. Sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vivemos num mundo escuro e a única maneira de andar na luz é por intermédio da palavra de Deus, seguindo Jesus Cristo. Você se afasta, você está na escuridão.
Não é tipo, eu vou abandonar a luz, eu estarei aqui, ok, eu não vou cair nas trevas. No momento em que você abandonar a vida em que está, você cairá em trevas. E essas trevas, eu quero que vocês vejam que é moral, é uma escuridão moral. Não há regras definidas. Agora, não há direção, não há nada. Você está caminhando nas trevas. Mas também não é apenas uma escuridão moral, é escuridão intelectual. E é aí que estamos. Agora, em nossa sociedade, você não pode nem argumentar com as pessoas. Mesmo que você apresente dados, fatos, argumentos lógicos e tudo mais, eles estão quase sempre como animais, movidos pelo instinto, pela raiva, pela emoção. Eles nem conseguem pensar. Não é que eles apenas se dedicam à imoralidade e às coisas sombrias para si mesmos, mas eles não podem sequer exercer o uso adequado da razão. Exercise the proper use of reason. Você se afasta de Deus, você se afasta da luz, da razão. Então, por isso, você se volta para convencer os seres humanos. Você faz isso. Deixa eu dar um exemplo. Olhe comigo bem rápido o livro de Romanos. Marca aí no livro de Provérbios e olhe em Romanos, capítulo 1, onde podemos ver literalmente isso se transformando. Não apenas imoralidade e trevas, mas uma irracionalidade absurda, uma incapacidade de até mesmo pensar. Veja, no versículo 18, capítulo 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O quê? Por quê? O que eles fazem? Eles detêm e suprimem a verdade pela injustiça. Eu posso não querer ouvir a verdade, eu não ouço. Talvez um dia você diga aos seus pais que está pecando, e eles vão até você e dizem, olha, você não está seguindo a Deus, você não está seguindo as Escrituras. Ah, eu não quero ouvir isso. E você se afasta deles. Não quero chamá-los, não quero falar com eles, não quero ir à igreja. Você não quer estar perto de alguém que tenha algo a ver com a justiça. Você está detendo, suprindo ela. Você não quer ouvir isso. Você quer cavar um buraco, pegar a palavra de Deus e jogar ela lá dentro, cobrir ela e acabou com isso para sempre. Agora, eles detêm a verdade pela injustiça, ok? E continua. Não temos tempo para passar por tudo aqui, mas vamos descer para o versículo 21. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Estamos falando de uma moral do coração obscurecida, trevas de caráter moral, mas trevas também de mente, do intelecto, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eu já vi isso tantas vezes. Abandonando a sabedoria de Deus e pensando que são sábios por fazer isso, simplesmente se tornando irracionais. Isso é irracionalidade. E como isso se manifesta? Olhe no versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Em vez de adorarem a Deus, agora estão adorando o homem. Não se engane, você vai adorar algo, você me entende? Algo vai ser o número 1 na sua vida. Isso pode e vai danificar você. Então, eles adoram, estão adorando. E o todo bondoso, o todo santo, o justo, onisciente, onipotente, o Criador, é trocado por uma adoração ao homem. Por imagem de homens, tipo nos dias de Paulo, adoração a homens falhos. E depois continua. Eles não param por aí. Agora é isso que quero dizer. Pense sobre isso. Em vez de adorar a Deus, você está adorando o homem? A Bíblia diz que o homem é apenas uma fração de respiração no tempo, que a vida é como um vapor que desaparece rapidamente. Você não adora isso. Então, mas não para por aí, continua descendo. Mesmo quando você parte dessa vida, você caminha na escuridão e essa escuridão vai ficando cada vez mais escura e mais escura. Diz, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Mas não parou por aí. Agora eles estão adorando aves, quadrúpedes e répteis. Então, o homem não apenas se encurva para adorar a si mesmo, agora ele começa a adorar coisas que não podem ser adoradas. É o que ele quer dizer. A maioria dos homens pode adicionar e subtrair para o seu uso. Agora eles vão adorar algo que rasteja no chão e não pode falar. Não é senciente, dirigem as coisas pelo instinto.
Um amigo meu costumava dizer, quando estávamos dando aulas em campos universitários e as pessoas sempre diziam para ele, não há diferença entre os deuses, são todos o mesmo Deus. E ele respondia, ok, o cristão adora um Deus que é o criador do universo, onisciente, que sabe de todas as coisas exaustivamente, você entende? Sem esforço e simultaneamente ele sabe instantaneamente todas as coisas, que a moralidade é perfeita, ele é santo, ele é justo, ele se manifestou dessa forma, nessas palavras. Este é o Deus do cristianismo. E você está me dizendo que um homem que pega um sapo e diz, eis aqui o meu Deus, que eles estão adorando o mesmo Deus? Não estão adorando o mesmo Deus. Você consegue ver como é irracional? É o que essa sociedade se tornou. E por onde começa? Bem, vamos voltar a Provérbios capítulo 3. Você apaga a luz, há apenas um lugar para ir, que é a escuridão. E essa escuridão está ficando cada vez mais escura, mais escura, mais escura. Você não consegue ver que se você não tiver nenhum alvo fixo, se você não tiver uma bússola, você não tem nada. Você está apenas vagando e sendo arrastado pela luxúria da sua própria carne, pela luxúria da sociedade. Veja que isso não é uma coisa sábia, não é uma coisa boa. Então, o primeiro passo é o mal. Agora, eu quero continuar, isso está ficando longo. Então, o primeiro passo do mal é que eles abandonam o caminho da justiça e eles andam pelo caminho das trevas. Agora, por que eles fazem isso? Quero dizer, por que os homens fazem isso? Aqui está algo que vocês precisam entender. A Bíblia ensina que os homens caíram. Esta humanidade caiu, que desde Adão, o que aconteceu com Adão se relaciona diretamente conosco. Isso nos afeta e somos participantes. É uma queda que já nascemos inclinados para o mal e como inimigos de Deus. É apenas um fato. Então a razão pela qual eles estão se transformando para longe da linha é porque eles odeiam. E por que eles odeiam? E por que odeiam a Deus? Eles odeiam a Deus porque Deus não é como eles, Ele é bom. Agora, a raiz de todos os males, a razão pela qual as pessoas fazem essas coisas no coração. Olhe no versículo 14. Que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. Você entende? Deixa eu ler de novo. Se alegram de fazer o mal. A palavra alegram é regozijar, sentem regozijo quando estão praticando o mal, regozijam na perversidade. Perversidade. A ideia aqui é que é aquilo que é torcido, é sobre estar deslocado, deformado, a ponto de ser algo grotesco. Porque o nosso coração está caído. Nos afastamos deste impecável, santo, justo, amado Deus e sua perfeita vontade. E nos afastamos dele para coisas que são distorcidas, desfiguradas, perversas e sem forma. Você entende? Essa é uma das razões, jovem, porque nós devemos nos apegar à luz, devemos nos apegar à palavra dele, sabendo que as passagens são muito, muito perigosas. Agora, para que a razão pela qual eles fazem isso é que é uma situação difícil, é uma questão difícil que eles se deleitam, eles se alegram em fazer o que é mal, eles se alegram na perversidade. Agora, vamos continuar. Não só a raiz é má, o resultado é que suas obras são más. Quando você se afasta da vida, não resta mais nada. Não vão fazer as obras de Deus, boas obras, obras da luz. Então, você tem que fazer as obras das trevas, porque não há meio termo. Agora ele diz no versículo 12, que eles dizem coisas perversas. Agora, veja, é a mesma coisa que vimos no versículo 14. Veja o versículo 14. Diz que se alegram de fazer o mal e por isso eles falam coisas más. Eles distorcem as palavras porque eles têm um coração que é distorcido. Agora, eu quero te mostrar algo.
Guarde o seu coração, guarda o seu coração. Cuidado com o que vem em sua mente. Guarda o que vem e você permite entrar. Guarde com muito cuidado, mantenha tipo uma porta trancada e deixe apenas as melhores coisas entrarem, porque uma vez que as coisas entram, elas têm uma influência tremenda. Veja o que Jesus diz em Mateus 12:34. Raça de víboras. Ele está conversando com os fariseus. Como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração? Você entende? O verso mais duro, eles falam coisas perversas porque o coração deles é perverso. Então eles fazem coisas perversas e é por isso que a Bíblia está nos dizendo: guarde o coração, guarde ele, porque, bem, o que entra em cena entra. Você assiste na televisão, na internet, rodas de conversas fiadas e todas essas coisas que têm um impacto no seu coração. E seja qual for o seu coração, isso irá se externar com as suas palavras e as suas ações. Em Mateus 15:18-19, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Você viu? Olha, alguém que faz uma dieta muito ruim, você sabe que come fast food, todo dia eventualmente vai ficar doente, provavelmente vai morrer. É verdade. Alguém que apenas, não sei, joga videogame, nunca estuda história, matemática, nunca desenvolve disciplina de estudo, enfim, vai acabar se tornando um imbecil. Bem, alguém que não guarda o coração moralmente do pecado, acabará sendo pego por ele e será como um veneno. Você sabe, tem uma cobra no Peru, acreditem em mim, poderia chamá-la de steppers, porque elas te mordem e você dá apenas 2 passos. Sim, é uma cobra muito venenosa. Ela só te morde em um lugar, mas esse veneno se espalha por todo o corpo. E é assim com as más influências. E, portanto, é isso. Veja o que Jesus disse em Lucas 6:45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o seu coração é bom, cheio da palavra de Deus, regenerado pelo Espírito Santo, então será algo que irá controlar sua vida. Caso contrário, você está com problemas. Agora, por isso diz aqui, antes de tudo, eles falam coisas perversas. Versículo 12 e versículo 15, seguem veredas tortuosas. Agora esta é uma palavra diferente da palavra que nós usamos anteriormente, pervertido ou perverso, mas tem os mesmos meios, sentido. É um termo hebraico diferente com o mesmo significado e traz a ideia de que é torto, que é pervertido, de modo que seus caminhos são tortos. Por que seus caminhos são tortos? Porque eles deixaram o caminho da vida, eles deixaram o caminho da palavra de Deus. Veja, é a palavra de Deus que leva você de onde você está para crescer mais e mais e mais em conformidade com Cristo. Você entende? Que é uma vereda da justiça diretamente ligada ao coração de Deus. Mas quando você abandona tudo que você tem, é a luxúria da sua carne, a opinião da sua própria mente caída, as influências de tudo ao seu redor, da mídia, ou seja lá o que for. Então você apenas passeia pelas trevas e o seu caminho está tortuoso, não está em conformidade com o padrão da palavra de Deus, está torcido. Então os seus caminhos serão tortos. Também diz que eles são desonestos em seus caminhos, versículo 15. A palavra aqui significa astúcia, astuto, enganoso. E eu escrevi algo aqui. O jeito que eles vão falar com você é cheio de astúcia, vindo e enganando, enquanto tentam te levar a deixar o caminho de justiça e andar em trevas com eles. Por que as pessoas que andam em trevas ficam tão irritadas com as pessoas que andam na luz? Bem, na vida, antes de tudo, porque a luz expõe que eles estão errados e os lembra de que estão errados. Os convence do próprio pecado deles. Por que a maioria dos alunos fica com raiva do aluno que geralmente tenta ser gentil com o professor e tenta responder as perguntas e fazer os exercícios e é bem comportado lá na escola?
Por que muitos alunos ficam com muita raiva de mim e me chamam de intrometido? Por quê? Porque a bondade desse aluno está convencendo todos os outros alunos da maldade deles e que o comportamento deles está errado. Então, eles querem que o aluno se junte a eles na rebelião deles, na esperança de silenciar a própria consciência deles. E é por isso que as pessoas ficam tão bravas com você se você tentar servir ao Senhor. Eles zombarão de você, serão astutos e sarcásticos, eles vão tentar te levar a fazer coisas que são contra a sua consciência, especialmente contra a palavra de Deus. E você não deve ouvir. Vamos olhar para um exemplo. Vá rapidamente para Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz, você percebe? Que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja o que ela faz. Deus disse que a dúvida de alguém tentaria levá-lo a fazer algo que é contrário à palavra de Deus. O que eles dirão? Deus realmente disse que você não pode fazer? Quero dizer, é muito ruim fazer isso? Quero dizer, eu apenas acho que você está sendo rigorosa. Eu acho que você está interpretando mal. Eu não acho que seja uma coisa ruim, eu acho que você sabe. Então começa simplesmente lançando dúvidas. Mas depois piora. Depois vai piorar muito. Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora veja o que ela faz. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então ela começa a criar uma dúvida. Então o que ela faz? Simplesmente nega a palavra de Deus. E como você está sendo moldado fora do caminho da vida por pessoas dizendo que Deus não é capaz, eventualmente, Deus não disse isso. O que você faria se fosse você? Vocês, meus queridos amigos, aqueles com quem estou falando, comecem a pensar por causa da influência. Deus de fato disse isso? O que isso significa? É realmente importante? Então um dia você se encontra dizendo que Deus não disse isso. E mesmo que ele tivesse dito, você não se importaria. Você entende? Agora, fomos longe aqui, mas é importante. Qual é a cura para isso? Antes de tudo, a salvação. Você, estudante, escute-me. Você nasceu como eu, com o coração inclinado a se afastar dos caminhos de Deus. E o Deus que criou você pode transformar esse coração. Usamos a palavra regeneração, regenerado, vivo de novo. E como ele faz isso? Ele faz isso pelo poder dele, por intermédio do Espírito Santo. O que você deve fazer para crer no Senhor Jesus Cristo? Você precisa reconhecer que é um pecador. Reconheça que você tem um coração como o dessas pessoas más que eu descrevi e que somente Deus pode mudar o seu coração. Confie em Cristo. Acredite no Senhor Jesus Cristo. Confie, não coloque sua esperança na sua capacidade de estudar o livro de Provérbios. Não pense que você será capaz de transformar de alguma forma a sua vida através deste livro. O único que pode transformar a sua vida é Deus, e Ele faz isso por intermédio do seu Filho Jesus Cristo e no que Jesus fez no Calvário por você. Confie em Cristo. Ele te dá um novo coração e, tendo confiado em Cristo, aprenda a caminhar no temor do Senhor, em uma profunda e permanente reverência por Ele. E, finalmente, tire proveito do que nós chamamos de Media Graphion, os meios da graça. Agora, o que isso significa? Como cristãos, nós podemos ser salvos ou somos salvos através da fé em Cristo, mas como podemos crescer na graça? Através do estudo da palavra de Deus, através da oração, por intermédio da comunhão, especialmente com os presbíteros da igreja local, pregando as ordenanças do batismo, exercendo disciplina na igreja, Santa Ceia. Corra para os dons da graça e cresça. Bem, Deus te abençoe. Esteja ciente que vivemos em um mundo caído, mas seja encorajado naquele que está em nós
e nos revelou que sua vontade é maior do que a daquele que está no mundo. Deus te abençoe e te vejo na próxima lição.